Nós estamos numa série de estudos expondo a palavra e de Gênesis. E hoje eu ouvia o irmão Paul Washer, um pregador da palavra, e ele falando que quando nós nos propomos a estudar expositivamente a Escritura, aqueles que se propõem a pregar de maneiras positivas são aqueles que mais aprendem. E como a gente examina o texto, lê, pede direção ao Senhor, ouve alguns irmãos, pede direção ao Senhor, e ouvindo de alguns irmãos que estudaram também, nós somos os que mais aprendem. O que nós vimos até agora? Vimos que Deus criou esse universo e que ainda retém muito da sua beleza e harmonia. Deus criou tudo isso aqui de maneira perfeita. Ele criou para a sua glória e Ele fez segundo quem Ele é, tudo muito bom. Criou um ser, um homem, para se relacionar com Ele. Criou seres espirituais para obedecê-lo. Mas um dia o pecado entrou no universo e na humanidade. E depois da entrada do pecado, drásticas consequências que só com o passar do tempo, elas vão se avolumando, elas vão aumentando. As consequências da entrada do pecado, nas suas mais variadas formas, nas mais variadas áreas. O pecado, depois de ter entrado, tem destruído grande parte do que Deus criou, e especialmente o ser humano, sua obra-prima. Hoje nós vamos ver um pouco da história, talvez, e de como então essa descendência de Adão e Eva começa a se distanciar de Deus. Essa é a consequência, e a pior das consequências para o pecado. Não é a dor, não é o sofrimento, mas é o separar de Deus. Depois da queda, Adão e Eva tiveram, como nós já vimos inicialmente, 2 filhos. No último estudo nós vimos que Adão e Eva tiveram Abel, Caim e Abel. E eles vão e oferecem para Deus do seu trabalho, e nós vimos que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E não há nenhuma injustiça nisso, porque nós vimos o Novo Testamento explicando por que Deus aceitou a oferta de Abel. Era porque a oferta de Abel, ela simplesmente era uma figura do que Cristo viria a fazer. E por que Deus aceitou? Porque a única coisa que Deus aceita é o que Cristo faz. E Ele nos aceita a partir do momento que nós cremos em Cristo. Abel creu pela fé. Ele foi justificado pela fé. Ainda que claramente ele não tenha compreensão de quem seria Jesus, de como Jesus viria, mas a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé e aceito por Deus e tornado justo pelos méritos de Cristo. A Bíblia diz que todos nós, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas como o Flávio leu aqui no início, os justos, a congregação dos justos, como é uma congregação de justos se não há nenhum justo, nenhum sequer? Os justos não são aqueles que fazem coisas boas, porque ninguém faz. Os justos são aqueles que creram em Cristo e foram justificados por meio de Cristo pelo que Ele fez. Esses são os justos.
E Abel era um justo, não pelos méritos dele, mas pela fé. E Caim, alguém que rejeitou a Deus, matou o seu próprio irmão. E ali a gente já vê a entrada, as consequências do pecado. E o que esse afastamento gradativo do homem para Deus, as consequências e o que vai acontecendo na história, são sempre muito drásticas. A gente vai ler então Gênesis no capítulo 4, nós vamos ver dos versículos 16 a 26, lendo o texto, tentando compreender o que o Senhor está dizendo por meio da sua palavra, que é a única forma que Deus fala com o homem é pela Bíblia. A única forma que Deus fala com o homem. Gênesis capítulo 4, versículos 16 a 26. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Versículo 16. Então Caim afastou-se da presença de Deus, ou do Senhor, e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O pecado sempre nos afasta de Deus. Sempre nos afasta de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos sempre ser levados ao pecado. O que garante para nós uma vida separada, santa, é um relacionamento com o Santo, que é Deus. Aqui nós vemos que depois de Adão e Eva terem pecado, Deus começa a mostrar misericórdia para eles quando já aponta para o sacrifício de Cristo, levando, nós cremos, que ainda que o texto não diga, mas quando Adão e Eva tentam por sua própria justiça usar folhas de figueira diante de Deus, Deus sacrifica um animal para poder cobri-los de peles. Nós vemos que Deus, na sua misericórdia, então, não permite que eles continuem no jardim do Éden, porque eles poderiam ali no jardim tomar da árvore da vida e viver eternamente naquela realidade de pecado. A palavra diz isso. Então ele os expulsa do jardim do Éden, que era uma simbologia da presença de Deus. Conquanto fosse uma simbologia, o Éden era um lugar real, físico. O texto diz aqui que eles foram, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi para viver uma terra chamada Nod,
a leste do Éden. A terra de Nod, quem está narrando esse texto é Moisés, e era provavelmente onde ele estava. Então, essa terra a leste do Éden mostra que o Éden, diferentemente do que muitos tentam desconsiderar na palavra, era sim um local real, um lugar físico. Caim poderia ter se arrependido, mas ele opta por fugir da presença de Deus. É interessante que o texto não diz isso em relação a Adão e Eva. Eles estão colhendo as consequências do seu pecado. Imediatamente após os pecarem, eles têm um filho que morre e o outro foge. Mas talvez se ele tivesse continuado como nós cremos ter Adão e Eva, ainda que sofrendo as consequências do pecado, haveria perdão se houvesse arrependimento, o que não aconteceu no caso de Caim. Ele vai para a terra de Nod, e alguns tentam localizar, mas nós não sabemos exatamente onde fica. É muito provável que o local seja no Oriente Médio. Alguns tentam localizar a partir dos rios descritos em Gênesis, no capítulo 2, os rios que estavam no Jardim do Éden, muito provavelmente hoje ficaria no Iraque. Mas nós não sabemos, e também não tem importância isso. A terra de Nod significa... A palavra Nod significa perambular, vaguear, que é exatamente aquilo que acontece com alguém que está longe da presença de Deus, vive sem sentido, vive sem esperança. O versículo 17 diz: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Os céticos e os liberais usam esse texto para questionar de onde veio a mulher de Caim. Eu tenho uma dificuldade tão grande de ver liberal lendo Bíblia. O que são liberais? Liberais têm várias características. Primeiro, eles estão na igreja, eles se dizem cristãos, mas eles não creem na Bíblia que revela o Cristo que eles confessam. Mas eles citam Bíblia. Mas eles selecionam aquilo que é conveniente para eles. Existem muitos deles. Esses liberais questionam não somente, Caim casou com quem? Se é Adão, Eva, Caim e Abel, morreu Abel, com quem Caim casou? O texto está dizendo que ele teve relações com a sua mulher, e teve um filho. E eu peguei uma citação de um liberal, um padre, e diz assim: a Bíblia não é um livro de história. A verdade da Bíblia não é a verdade histórica. Essas histórias dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, por isso que nós vamos estudar até o capítulo 12, para mostrar que é história sim, é real sim, não se baseiam em tradições de origem histórica, nada tem de histórico, a não ser que a humanidade teve um começo e viveu muitas peripécias. O padre José Luiz Gonzaga do Prado, um dos tradutores da Bíblia da CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Professor diz, eu tiraria o Sagrada Escritura, porque ele não considera isso como sagrado, é mito. Irmãos, nas últimas décadas, aqui um adendo, tem acontecido uma aproximação da igreja evangélica com o catolicismo. Irmãos, nós não temos cristãos, nós não temos nada a ver com o catolicismo. O catolicismo não prega a graça, não prega a suficiência da Escritura, não prega a suficiência de Cristo. Mas tem havido, especialmente entre, coincidentemente, liberais e um segmento neopentecostal, que supostamente recebem o Espírito Santo juntamente com um movimento carismático que nega a suficiência de Cristo, mas que
supostamente recebe manifestações do Espírito Santo, como pode ser? Se é o Espírito Santo que inspira a Escritura, que revela a Cristo, a suficiência, a centralidade da cruz de Cristo, o nome que está acima de todo nome, como aqueles que negam essa suficiência podem receber o Espírito, podem manifestar o Espírito Santo de Deus? Mas há segmentos na igreja evangélica que têm manifestações parecidas com o movimento carismático católico e que têm buscado uma unidade. E esse movimento é grande, ele não aparece ainda na mídia, mas ele é muito grande. Irmãos, nós temos uma base que se chama sola Escritura. Só a Escritura. Qualquer coisa, venha de quem for, que for contra a Escritura, nós somos chamados, por amor ao autor da Escritura, a jogar fora e a rejeitar. Mas com quem Caim se casou? Fechando o parênteses, né? Com quem Caim se casou? Se você crê na Bíblia, ela é clara em afirmar que o primeiro homem que existiu foi Adão, coisa que liberal diz que não é também. Não, você acredita nesse negócio? Deus criou um homem da terra chamado Adão? Não, Adão é o símbolo da humanidade. Tudo isso aí, os 11 primeiros capítulos não tem verdade histórica. Não é isso que Paulo cria. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E eu espero que você entenda as implicações de negar a palavra de Deus. Elas são muito graves. Olha o que diz. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O que Paulo está dizendo? O primeiro homem criado, por onde entrou o pecado na humanidade, foi Adão. O segundo Adão, que é uma realidade que aponta para Cristo, onde começa uma nova realidade. Em Adão começa a realidade do pecado, em Cristo começa um rompimento com essa realidade, uma nova vida. Se Jesus foi um homem, e negar Jesus como homem encarnado é ser anticristão, se Jesus foi um homem, e Paulo compara Jesus homem, ele está comparando com um mito ou com um homem? A interpretação simples do texto é: Jesus foi real, então Adão também foi. Você percebe o perigo em negar a literalidade da Escritura? Paulo também vai escrever que de Adão veio a primeira mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 8 a 9. O contexto ali, ele está falando, é um princípio de autoridade, que o homem exerce, deve exercer a autoridade, mas ele está explicando como a mulher veio. Pois o homem não se originou da mulher, e aqui no original, a palavra diz, passou a existir, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Esses são textos que são descritos no Novo Testamento e que consideram, sim, senhor, os relatos de Gênesis como históricos. Por isso que há um problema em gente citar Bíblia e negar verdades como essa. É, no mínimo, estupidez. Quem define o que é verdade ou não na Escritura? Eu? O padre? Moisés não tem o propósito de detalhar. Moisés, nós cremos, é o autor do Pentateuco dentro de Gênesis. Mas o que ele relata é real e é histórico. Eu estava ouvindo um irmão, um comentarista, e em Êxodo 33, 11, diz que o Senhor falava a Moisés face a face.
Moisés escreve inspirado pelo Senhor. Será que o Senhor o inspirou a escrever coisa que não era bem assim? O fato é que Caim casou-se, sim, ele é filho de Adão e Eva, ele casou-se então com muito provavelmente uma de suas irmãs ou talvez uma sobrinha. A gente vai ver, o texto vai dizer. Nós já vimos os dois primeiros filhos. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, nós vamos voltar. Já vimos esse texto. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, o primogênito. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez foi o filho Abel. Eu fiz um gráfico muito sofisticado aqui, não sei se vocês vão conseguir entender, mas aqui que a gente está vendo no texto, Adão e Eva. A roupa da Eva não era, eu acredito que depois não era assim, mas só para a gente poder entender o que o Senhor preparou para ela, né? Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, Caim e Abel. O que aconteceu foi então que Caim matou Abel. Isso é que o texto diz. Mas eles tiveram um outro filho. Nós vamos um pouquinho à frente, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Nós já falamos o nome dele, mas Gênesis 5, 3 vai dizer quando isso acontece. Aos 130 anos, gerou um filho. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. 130 anos gerou um filho. Aí, está vendo? Mais um mito. Ele viveu mais de 900 anos. Ah, mas é figura de linguagem. Não é literal. Nós vamos ver que o Senhor depois estabelece um limite para esse tempo, e é tudo consequência do pecado. Uma consideração: Deus criou o homem e ele o fez com a imagem e semelhança de quem? Quem? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso se perdeu. Nós estávamos conversando há alguns dias atrás sobre a imagem e semelhança de Deus ter sido perdida no homem por causa da entrada do pecado. É verdade que plenamente não há mais essa imagem e semelhança. Mas a palavra diz, num dos estudos que nós tivemos aqui, nós vemos em Tiago capítulo 3, versículo 9, que Tiago aqui é o irmão de Jesus, coisa que os católicos também negam, que Jesus não teve, José e Maria não tiveram mais filhos, gozado que o Tiago é irmão de Jesus, ele é filho de José e Maria, ele que escreve essa carta. E ele diz assim: com a língua, ele está falando da questão da maledicência, mas o ponto que eu queria que nós pensássemos é isso: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E aí ele está falando da humanidade, do homem. Então o homem continua tendo sim a semelhança de Deus, é claro que maculada pelo pecado, mas isso ainda continua. Voltando para Sete, o outro filho, e aí tem lá o gráfico, né? Adão gerou um outro filho, Sete, Gênesis 5:3, com 130 anos. Gênesis 5:4 diz assim: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Vocês estão entendendo o raciocínio? Nós estamos com quem Caim casou. Vamos lá para o nosso gráfico, muito sofisticado. Adão, depois de Sete, gerou filhos e filhas. Com quem Caim casou? Com uma das filhas de Adão e Eva, ou talvez, a Bíblia não relata, não dá tempo, nós não sabemos, ou talvez com uma sobrinha. Sobrinho não, se fosse hoje até poderia acontecer, mas sobrinha poderia ser, né? Deus havia dito o que para Adão e Eva, quando Ele os cria? Imediatamente ao criá-los diz: multipliquem-se. Como eles iriam se multiplicar se eles eram um único casal? Eles iam ter filhos, mas os filhos dele iam casar com quem? Entre eles.
estava debaixo da ordenança de Deus, da vontade de Deus, o crescimento a partir da sua própria família. É claro que hoje isso não é mais permitido por Deus em sua palavra, mas até aquele momento isso não havia esse impedimento ainda. Caim então casa-se com uma parente, vamos considerar que fosse uma irmã. Nós não sabemos, o texto diz lá, eu coloquei 2 filhos ou filhas, isso indica que foram mais de um filho, mais de uma filha. Quantos filhos foram? Nós não sabemos. A palavra de Deus não diz, mas a tradição judaica diz que Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas. É uma fonte extra-bíblica, então nós não podemos ser dogmáticos em relação a isso. Mas é uma fonte interessante para nós sabermos. Isso não era errado? Nós lembramos um pouco à frente, nós não vemos o texto, lembra que o episódio que acontece com Abrão e Sara. Quando eles são confrontados, eles chegam para o Abimeleque, rei de Gerar, e Abrão fala assim, ela é o quê? Minha irmã. Como é que ele estava casado com a sua irmã? Ela não era filho dos mesmos pais, mas havia se casado sim com a sua irmã. Para que eu estou dizendo isso? Para mostrar que essa possibilidade ainda existia. O que acontece é que quando isso aconteceu antes que a lei fosse estabelecida. Quando Deus estabelece a lei em Deuteronômio, ele diz que o homem não deve mais se casar com algum parente próximo. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe. E aí, essa é uma lei que vem 500 anos depois de Abraão. Voltando para o nosso texto. A gente precisa entender que, segundo a palavra de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 12, Caim era do maligno. E por consequência, sua descendência então vai mostrar isso. Ele tem um filho, Enoque, que não é o Enoque que andou com Deus, nós vamos ver, é um outro Enoque. Ele funda uma cidade e põe o nome do seu filho. Aí a gente consegue entender que já havia passado alguns anos, talvez centenas de anos, para que uma cidade fosse fundada. E aí existem várias interpretações, nós não vamos entrar nisso, qual o significado da cidade e tal. O texto não diz, é melhor nós ficarmos somente com um relato bíblico. Voltando lá para Gênesis, no capítulo 4, agora os versículos 18 a 22. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Nomes interessantes, né? Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, e que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro, e Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Aí, existem inúmeras teorias em relação a esses nomes, as implicações, é interessante, vou até ver algumas aqui, mas na verdade, e por isso que nós devemos nos ater à Escritura, biblicamente não se sabe nada sobre esses personagens, sobre quem foram esses homens, descendentes, uma linhagem pecaminosa, de pecado. É claro que a partir de Sete, que vem a substituir Abel, há também, todos nascem em pecado, só que aqui mostra, por meio de Caim, uma linhagem que tende a se afastar cada vez mais de Deus. Quais os significados desses nomes? Irade, fugitivo. Meujael, ferido por Deus. Metusael, homem de Deus. E Lameque. Lameque a gente pode ver algumas características aqui. Há um outro Lameque que é o pai de Noé. Não é esse aqui, nós vamos vê-lo, se o Senhor permitir, no próximo estudo.
Mas esse Lameque é descendente de Caim, que dá origem a... O que acontece aqui? Poligamia. Lembra que Deus havia dito: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O que o pecado começa a trazer? Todo tipo de perversão. E uma delas era a poligamia. Por isso que muitos vão dizer isso na história. Olha, a história muito antiga mostra muito da poligamia. Como é que vocês dizem que Deus criou um único casal? O que encontra-se na história, o que prevalece era a poligamia. Era sim. Por quê? Por causa da entrada do pecado. Esse Lameque não somente tem mais de uma mulher, mas ele também mata 2 homens. Alguns, a Bíblia não diz, mas alguns entendem que ele mata o próprio Caim. Surgem então os nômades, as criações do homem, a música, e eu me identifiquei com esse irmão. Ele comenta que a música era uma forma do moderno entretenimento. Tudo para se afastar de Deus. Você tem que, quando você está longe de Deus, você tem que preencher com outras coisas que não, obviamente, não preenchem, mas você tem que tentar. Surgem então as ferramentas, as armas de guerra por Tubal-Caim. E aí olha só o que acontece. Tubal-Caim é supostamente o fundador da maçonaria. Você vê até onde chega o nível de interpretação. É interessante isso. Tem livros sobre isso, inclusive. A Bíblia não fala, então nós temos que nos ater à palavra de Deus. Nós podemos até ter algumas fontes extras. O irmão aqui me indicou para ler o livro de Enoque. E que nós vamos chegar a isso quando falar dos filhos de Deus, as filhas dos homens e dos nefilins. E ali então tem interpretação que não acaba mais. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas a nossa segurança está sempre na Escritura. Os versículo 23 e 24. Irmãos, nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Disse Lameque às suas mulheres: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Qual que é a compreensão? Do que Lameque está dizendo? Lameque está zombando de Deus. Se ele foi condenado 7 vezes, eu vou ser 70 vezes 7. Essa é uma interpretação a outras. Mas os frutos do pecado. O que nós vemos aqui? Que há um aumento progressivo da pecaminosidade humana. Quando termina o relato sobre a descendência de Caim, nós temos um esboço do que acontece na sociedade desde então. E veja se ela se parece um pouco com a nossa. A falta do temor a Deus. Se afastar de Deus é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. O mundo está do jeito que está, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. A vida em função do trabalho. Nota como fala dos trabalhos, do que eles faziam. O que caracteriza hoje? Quem você é? Você é o quê? Eu sou isso. Vive em função do trabalho. A vida em função do prazer, do entretenimento. É isso que o mundo prega. Deus não faz parte da história. Autoexaltação, como Lameque diz às suas mulheres: ouçam-me. A busca do poder, a ênfase na beleza. De onde você está tirando isso? Os significados de Ada e de Naamá: ornamento, beleza, prazeres do mundo e violência. É o que o texto está trazendo para nós. E que não mudou. E que não vai mudar a partir do homem. Após centenas de anos, o pecado e o caos reinavam sobre a criação perfeita de Deus. De onde vinha a influência do meio? Hoje é justificado.
O mundo está porque é um meio. Mas que meio, se quem criou esse meio fomos nós? É o meio que influencia a minha prática? Não, fui eu, pecador, que gerou as práticas do meio. E que decidi dizer para Deus, eu não quero, eu cuido da minha vida, então está como está. Estava há 6.000 anos, está como está hoje. De onde vem a maldade do homem? Que tal Jesus para nos responder? Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. De onde vem o pecado? De fora? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Por isso, quanto mais você fala de... Note, quanto mais você fala, aquilo está cheio do seu coração. Cuidado, então. Quando você dá uma ponderada durante a semana, vê as coisas que você mais gosta de falar e de conversar. Aquilo lá, o teu coração está cheio daquilo. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Do coração do homem procede o pecado. Ah, eu fiz isso porque ele me... Não, eu fiz porque eu quis, eu sou um pecador. Versículos 25 a 26 de Gênesis 4. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Qual a solução para o pecado? Invocar o nome do Senhor. Lembra, nós estamos falando de Adão e de Eva, que perderam um filho assassinado por outro filho e foi embora. Ainda assim ela está dizendo, Deus concedeu outro filho. Apesar do sofrimento, apesar das consequências, ela ainda continuava, apesar do seu próprio pecado, eles ainda continuavam com temor ao Senhor. O Sete, na percepção de Eva, e que é não somente percepção, mas inspiração da palavra, substitui o justo Abel. Sete tem um filho, e o texto então aponta para a solução. Nessa época, onde o pecado, a corrupção humana reinavam, eles começam a invocar o nome do Senhor. Foi assim há 6.000 anos, é assim hoje. Nunca mudou. Desde que o homem se separou de Deus, as consequências são trágicas. Agora a gente precisa trazer, puxa, que história interessante, que relato histórico. Nós precisamos pensar, eu e você, na nossa vida hoje. O que tem acontecido conosco quando nós nos afastamos de Deus? Quais as consequências do nosso afastar-se de Deus? Quando isso acontece, nós não percebemos, mas lá na frente, porque Deus nos corrige e nos disciplina, e aqui eu estou falando para aqueles que creem, Ele vai pesar a sua mão, sim. Por quê? Porque Ele ama. Só que eu e você não temos as consequências do peso, do sofrimento que o pecado vai trazer. E que ainda que haja graça e misericórdia, haja perdão sim, as consequências podem durar toda essa vida. Sabe o que significa o nome, a palavra, o verbo invocar? Trazer para dentro. É substituição. É substituir um coração de pedra que gera o pecado por um coração de carne que só Cristo pode pôr.
Só Ele pode mudar. Jesus não vem transformar comportamento, Ele vem transformar o nosso interior, que por consequência vai sim transformar os nossos comportamentos. E que ainda que no processo eu erre, e eu vou errar, eu vou pecar, o interior já foi transformado por Ele. Quais as aplicações para nós, irmãos, para as nossas vidas? A primeira, para você que está aqui, que ainda não tenha invocado o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor e dizer, ai meu Deus! Não. Invocar o nome do Senhor é colocar o rosto em chão e dizer, Senhor Deus, eu sou um pecador, eu não posso mudar isso. Eu sei que eu nasci assim e por isso eu cometo esses inúmeros pecados. Mas a sua palavra diz que o Senhor me amou sendo eu quem sou. E Senhor, a prova do seu amor por mim foi ter dado o seu Filho, Jesus, para morrer a minha morte, morrer por mim, pecador. A tua palavra diz que o Senhor deu por amor para me dar uma salvação e transformar a minha realidade. E eu recebo o que o teu Filho fez por mim. Eu invoco o nome de Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu creio no que Ele fez. Para invocar o nome do Senhor, algo é necessário, irmãos. E por isso que volta e meia, nós estamos aqui falando contra os falsos que estão nas igrejas, entre aspas, não dizendo que é necessário para que alguém possa invocar o nome do Senhor. E o que é? Romanos capítulo 10, está lá na porta lá. Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 e 17, nós estamos acabando, não dá para ler todo o texto. Mas olha o que diz aqui, eu destaquei aqui o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como não crerão naquele de quem não ouviram falar? Entende como tem que se falar de Jesus toda hora? Porque você não pode invocar aquele que você não ouviu. Não o que Ele dá, entre aspas, não o que você quer dEle, mas o nome dEle, Ele como Senhor. Não como Salvador, como alguém que dá um presente, como Senhor, como governador da minha e da sua vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Consequentemente, a fé para crer no nome do Senhor, no Jesus, o Senhor, ela vem pelo ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou mediante a pregação de Cristo e esse crucificado. Só assim pessoas podem invocar o nome do Senhor, ouvindo do Evangelho. Você já invocou? Você tem certeza? Houve um momento na sua vida que você recebeu a Cristo, invocou como Salvador e Senhor, creu nele. A segunda implicação é para mim e para você. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo e que as mudanças elas estão acontecendo muito rapidamente, em todos os níveis. E eu e você somos chamados a invocar o Senhor diariamente, andarmos na presença dEle, irmãos. Nós somos chamados a viver para a glória dEle. O nome Senhor não é uma palavra que nós mencionamos de vez em quando. O nome Senhor significa Ele é dono da minha vida, Ele governa os meus sentimentos, os meus pensamentos, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu gosto. Jesus veio para ser Senhor, irmãos. Ele precisa ser Senhor, nós precisamos andar em comunhão com Ele, porque o cerco se fecha contra aqueles que creem nele como Senhor. Onde você tem colocado, gasto o seu tempo. Pare de gastar tempo com as coisas e invista tempo com Ele. Nós somos chamados para remir o tempo, para andar cheios do Espírito, para habitar a palavra dEle ricamente em nós, para andarmos em comunhão. É isso que nós somos chamados para vivermos. Invocar o nome do Senhor é isso. Não é dizer, ai meu Deus, e agora? Irmãos, nós somos chamados para invocar o nome do Senhor, viver na presença dEle. Invocar é constantemente. Flávio falou aqui dos grupos. Uma das formas que a gente tem procurado desenvolver é estar mais junto, irmãos. Se você está congregando com a gente, não participe, gostaria que você separasse um tempo para estar conosco. Nós temos tido tempo de comunhão, abrir a Escritura, a palavra, estudar. Tem sido tão bom. É uma das formas. Eu tenho buscado o Senhor. Na prática, que jeito que você busca? Amém?